Tá bom, abraço. Bom, meu nome é Antônio, sou sindicato de saúde de Osasco e região e também sou aluno da Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE, que foi meu grande encontro na minha vida, né? Antes de morrer, eu encontrei alguma coisa que me deixasse feliz na vida. Senhor João Guilherme, você falou um negócio que me deixou um pouco intrigado. Você disse que militar civil não rola bem, prefere só militar. E eu gostaria de entender melhor essa coisa. Quando o senhor Auro Moura Andrade, um civil, presidente da Câmara dos Deputados, decreta a presidência da República vaga, isso não é um golpe? Quando o senhor fala, uma coisinha, aí eu respondo para os dois. Eu não encontro em nenhum livro de história, em livro de nenhum sociólogo, filósofo, cientista político, dizendo que o Castelo Branco morreu também na esteira de Juscelino Kubitschek, João Goulart, Carlos Lacerda. Por que, ora, por que Castelo Branco, ele morreu no avião dentro da rota militar que pertencia ao governo do estado do Ceará e só entrava ali piloto autorizado. E Castelo não consta como assassinato, sim como acidente. E para encerrar, quando o senhor diz que os militares deprimiam os salários, e a educação? Eles também não deprimiram violentamente? Você quer depressão maior do que os militares fizeram com a educação desse país? E quanto ao tomar banho com sabão de coco, eu prefiro com a entre casca da árvore Juazeiro. Boa, boa. Deixa juntar. Alô? Tá rolando? Muito obrigado, foram muito boa as intervenções. E queria colocar uma questão, porque eu acho que são duas perguntas. Uma concordo com o João Guilherme que eu acho que esses 50 anos teve um grande... É como se a questão tivesse recolocada, o que foi o golpe, né? Então a imprensa discutiu isso, acho que isso, de certa forma, teve um debate público que nem sempre ocorre nos anos anteriores, não ocorreram, em 50 anos ocorreu um debate público, com militares escrevendo textos sendo publicados nos jornais, com pessoas que foram militantes de esquerda contra a ditadura também escrevendo seus textos. E o debate se recolocou. E aí, eu fiquei com a sensação de que a gente não tem isso resolvido na sociedade brasileira, né? Não está resolvido a questão da ditadura, não tem uma leitura comum, eu acho. Isso eu acho que a gente queria que os debatedores comentassem isso. A segunda uma coisa que nesse debate parece que a gente recuou, digamos, na esquerda. Não sei se você recuou, mas o que eu penso, eu acho que ficou um debate mal colocado, pelo menos. A leitura que se fez na televisão, no Jornal Nacional, no Fantástico, é que o golpe ocorreu contra os comunistas. Certo? Essa é a leitura que ficou. Eu gostei muito quando o Frei Beto falou que, na verdade, o que estava em questão, e esse era o plano de governo, que eram as reformas de base do João Goulart. E ninguém lembra da reforma de base. Eu acho que quais eram as reformas de base? E por que a Fiesp estava financiando é uma coisa que logo você entende. Né? Assim, tem uma relação isso. E a gente sai em defesa da democracia, com toda razão, mas as reformas de base ficaram, digamos, no cartaz atrás da democracia. E a gente perdeu as reformas de base. Eu queria que comentasse isso também. Bom, é simples. A minha preocupação não é
porque todo mundo está falando aí de como é que foi, da história, tá? Detalhes relevantes que servem de base para nós pensarmos o hoje e o futuro. E esse futuro é que me preocupa, tanto na linha da sociedade, quanto da juventude. Eu acho que a nossa juventude hoje está numa sinuca de bico. E um dos males que nós fazemos para ela é querer comparar com a nossa juventude dos anos 60. São mundos absolutamente diferentes. É como vida rural e vida urbana, não tem nada a ver. Se nós quisermos analisar, ajudar a nossa juventude, e aí eu peço opinião e comentário de vocês, nós teríamos que entendê-los primeiro. Primeiro, a quantidade é muito maior proporcionalmente, como disse o Frei Beto, ou como todo mundo sabe, que nos anos 60 nós éramos... O Brasil era pequeno, 90% vivia, 80%, 90% vivia na zona rural. Então, o que tínhamos aqui de juventude era muito pouco. Com a democratização, a obrigação de fazer escolas, de jogar todo mundo no ensino atabalhoadamente, sem professores preparados, etc., criou-se uma juventude que ficou na liminaridade. Ela não consegue pensar por si mesma. A pressão social, tanto da mídia quanto da ideologia que passou a ser dominante, é outro problema grave, sem oposição. O que é dado pela mídia é o definitivo para toda a sociedade. E mais a velocidade dos acontecimentos, dado ao progresso científico, a internet e tudo mais, que eles vivem uma velocidade que nós não podemos acompanhar. Tudo para eles é efêmero. Já passou. Né? O presente já passou, já é passado. Porque não adianta ficar lendo os clássicos bem devagarinho. Eu estou brincando, estou fazendo uma comparação ruim. Mas eles vivem isso efetivamente. Quando... Eu vou já terminar. Quando a gente discute com gente da nossa geração, lá dos anos 60, eu digo assim, não, na época, quando eu era militante, eu não gostava de rock and roll. Nós tínhamos restrição ao rock and roll. Nós tínhamos restrição a essas coisas, como é que chamava Roberto Carlos? Jovem Guarda. Esse negócio era outro, nossa música era outra. E hoje, está tudo igual, a gente curte o rock and roll, então, etc. Então eu digo, daqui a 30, 50 anos, vai todo mundo valorizar o rap, o funk, as letras. Nossa, essa letra aqui era contestadora, que falavam que a polícia matava, etc. Então, isso é para chamar a atenção. Então, qual é a sinuca o que eu estou pedindo para comentar? Essa sinuca de bico, como podemos ajudar a nossa juventude a sair, porque nela eles não têm ideologia, não têm utopia, não têm Guerra Fria, eles não têm União Soviética, eles não têm ditadura, eles não têm a luta concreta, toda ela é ideológica. Segundo aspecto, do ponto de vista da sociedade, como disse o Frei Beto, que já não faz nem sentido a gente falar em socialismo, nós não temos alternativa, nós não temos sociedade alternativa. Até Lula falou que a luta de classes acabou. Há um domínio total da ideologia do capitalismo. Então, como é que nós, os velhos, vamos mudar a sociedade e ensinar a juventude a mudar essa sociedade? Mudar com qual alternativa? Então, eu coloco assim, o difícil é fazer as tomadas de consciência de que estamos dominados por ideologia dominante, estou sendo redundante, que só fala de capitalismo e das regras desse capitalismo, consequentemente, consumismo, você
estudar para ser força de trabalho, você não consegue estudar para ser intelectual, você tem que se preparar bem para ser um executivo, para você ganhar muito dinheiro, etc, etc. Nós não estamos fazendo nada para mudar isso. E mudar a ideologia é muito difícil. Falar que é através do estudo também é bobagem, porque o estudo está dominado por essa mesma ideologia, não vão permitir que a gente venha. A Escola de Ciências do Trabalho, e é por isso que eu estou ligado aqui, num certo sentido, para uma certa categoria, tem uma proposta. Mas ainda está muito longe, tem muito a ser feito. Está incipiente, não tem nada praticamente. Como é que fica para o resto da sociedade? Desculpe me alongar, mas é um momento muito importante para aprender com pessoas desse nível. Boa tarde. Eu me chamo Luzia, sou coordenadora do Sindicato dos Extrativos de Minérios de Barueri região. Ouvindo aqui os excelentíssimos aí que viveram na ditadura, Frei Beto, o conheci quando eu participava do Serpat de São Paulo, FNP, daquelas épocas lá. Eu falei, acho que eu não conheço mais o Frei Beto. Mas muito prazer de vê-lo novamente. Mas dizendo assim da ditadura, né? Uma senhora engenheira colocou no jornal, publicou aí no jornal aí que gostaria de dar uma cusparada na Dilma, porque não existe mais respeito dos jovens para com os adultos, os valores, não sei o quê, uma série de coisas, que antes fosse o tempo da ditadura, que ali sim tinha respeito, tinha uma série de coisas. E também rolou no Facebook aí um pessoal assim, olha, mas na época da ditadura, o pai respeitava o filho, a mãe respeitava o filho respeitava o pai, o aluno respeitava o professor. Eu falei, misericórdia, né? Ditadura nunca mais, né? E eu concordo com o senhor, que é ditadura militar, eu entendo assim, né? Então, o que eu queria que vocês pudessem demonstrar aqui para nós, eu gostaria de falar... Olha só como que vai. Mas eu vim de tão longe, cheguei aqui, era 11 horas, lá de Barueri. Mas dizendo assim, da questão do movimento sindical, movimento estudantil. Eu fiquei olhando, falei para o meu presidente ali, o Rubens Roberto. Falei, cadê os estudantes? Cadê o pessoal do movimento sindical? Aí quando o senhor fala assim, que existe aí uma descivilização, não sei, e que a ditadura militar ela veio para destruir a força dos trabalhadores organizados, eu acho que ainda continua. Eu vejo uma timidez muito grande do movimento sindical hoje, principalmente nas questões de convenções coletivas, o que se faz dentro de uma mesa de negociação, a gente tem assistido na pele isso aí, a gente vê uma desmobilização total desse movimento sindical hoje. A gente vê assim, os companheiros, eles estão preocupados com o seu bem-estar familiar, nos seus estudos, nos estudos dos seus filhos, no seu futuro específico. A gente, hoje, poderia, o movimento sindical, chamar uma greve, por exemplo, a gente viu hoje no edital hoje da Constituição Civil de Itapevi, pedindo para que os trabalhadores delegassem o direito de também entrarem em estado de greve na sua categoria. Veja que situação, onde a gente via que nós, do movimento sindical, a gente nos organizava em vários movimentos, em vários momentos em que o Brasil vivia de lutas, e ali nós estávamos um por todos por um, e a gente vê, isso não tem mais, parece que existe uma timidez dentro do movimento sindical, movimento estudantil. A gente pôde assistir aí nas paralisações, eu vi pela televisão porque eu estava com o pé quebrado, né? Tive que ver tudo pela TV, mas veja, ali sem uma ideologia, uma coisa, não via assim um movimento assim que nasceu de uma raiz e que pudesse estar levando esse trabalho até hoje. E eu não entendo ainda, professores, doutores, não consigo entender ainda por que essa timidez hoje dentro dos movimentos populares, sindicais, no momento histórico que nós estamos vivendo, de depreciação dos salários.
aquela informação que a gente vê na televisão de que compre, porque você tem direito a um cartão de crédito, você pode parcelar aqui em 24 vezes com esse cartão, então você vai lá, começa a comprar, daqui a pouco você está completamente endividado, e a gente vê assim os salários achatados, os trabalhadores ainda continuam trabalhando em estado, nós somos extrativos de minérios, é extração de pedras, extração de areia, extração de barreiras, porto de areia, veja, situações terríveis, e a gente vê aí o Ministério do Trabalho sem uma condição, nós não temos poder de atuar em empresa alguma, apenas de denunciar, nós não temos poder da fiscalização, então a gente muitas vezes tem procurado o Ministério do Trabalho para nos envolver na situação e a gente não tem. Então, eu gostaria que você explanasse um pouquinho com relação a essa timidez do movimento sindical e movimento estudantil. Boa tarde aos presentes. Boa tarde, Frei Beto, João Guilherme. Eu quero aqui fazer uma pergunta dirigida aos dois. Eu nem vou colocar o que eu vou perguntar para um nem para o outro. Eu gostaria de ouvir da parte de vocês o que eu vou perguntar. Primeiro, que o João Guilherme coloca aqui, é verdade. Nós, os trabalhadores, os sobreviventes da ditadura, não temos o que comemorar. Por quê? A ditadura civil-militar foi um dos maiores retrocessos já impostos, como imposição à nossa sociedade. E eu não quero falar de ditaduras outras, que é longa história. Eu quero falar dessa. Essa ditadura que matou artistas de primeira linha, que matou sindicalistas conscientes, sindicalistas que sabiam o que falar para os seus companheiros trabalhadores, sindicatos que faziam a diferença. Movimento estudantil que, olha, foi da melhor qualidade, apesar de muitos daquele período degeneraram, amarelaram, viraram tucano. Até aquele que jogou a bomba no quartel virou tucano hoje. Eu não vou falar o nome aqui, que esse não é o caso. Tem todo um respeito, mas virou tucano. A minha pergunta, diante do quadro atual, o movimento sindical foi agraciado por um bom punhado de dinheiro. A CUT, a Força Sindical, as demais centrais sindicais, têm 10% hoje do imposto sindical, que acabamos de pagar, quem está registrado. É uma grana boa. Essa grana, do meu ponto de vista, era para ser utilizado, principalmente a CUT, aí virou governista, não sei o que aconteceu, outras centrais que não dá muito para contar, mas são seus trabalhadores que dão sustentação a isso. O que fazer? Acabamos não, 50 anos de um golpe, nós estamos aqui contando mortos, que até hoje os prejudicados não foram anistiados, estão na fila, ou para provar a questão do direito hoje é muito difícil. Portanto, para se contar, de fato, a verdade sobre a ditadura é muito difícil. Ponto 1. 2. A UNE, o movimento estudantil, não faz absolutamente nada. Porque o movimento estudantil sempre foi a ponta de lança. O movimento estudantil lança o movimento, os operários assumem. Acabou. A CUT, o movimento sindical e as centrais sindicais não defende as mínimas conquistas que tem nesse governo, no governo Lula, no governo Dilma. O que eu vejo é crítica para empurrar o governo para a direita. Eu penso o contrário. O que fazer? O que está faltando para o movimento estudantil se mexer e o movimento operário assumir, não com essas direções, a maioria dessas direções que estão aqui. Muito obrigado. Bom, eu vou passar a palavra, então, para os nossos painelistas. Começar... Quem começa? Vou pedir para fazer as considerações a respeito das falas, responder, enfim, já fazer as considerações finais. Ok?
Se vocês observarem, a vida, ela se impõe com a força dela, né? 99% das perguntas disseram respeito a hoje, a problemas de hoje. É que a vida é muito sábia. E eu sou antibíblico. A Bíblia diz: parirás com dor. Eu aprendi no meu hedonismo comunista a pensar no prazer antes do parto. Nós brasileiros hoje, contrariamente ao resto do mundo, estamos atravessando uma fase de imensa possibilidade de realização. A desgraça campeia nos lares dos trabalhadores na Europa. O ódio mal contido bate no coração do chinês e do indiano. Na África, o ódio explicitado leva as machadadas na cabeça. Mas aqui no Brasil, nós estamos tentando uma experiência. Estamos conseguindo ganho real de salário no salário mínimo. Estamos conseguindo, apesar de um crescimento pequeno, ganhos reais para as categorias em geral. O Diese confirma isso ano após ano. Isso não cai do céu, não. A política de reajuste do salário mínimo não caiu do céu, não. Ela foi construída. Marchas unitárias a Brasília, discussões. A 8ª marcha que houve agora, dia 9, nós botamos no centro de São Paulo, que é conflagrado pelo crack e outras mazelas, 40 mil dirigentes sindicais, marchamos até o ícone da Paulista, que é o MASP, e não teve uma lixeira queimada. Uma lixeira queimada. Nós estamos aqui no Diese, portas fechadas. 2 pequenos incidentes passaram, porque nós soubemos controlar isso, em branca nuvem. Não houve. Reivindicamos, temos dúvidas, problema, mas o nosso movimento, companheiras, não é um movimento hoje de sermos envergonhados dele, não. Toda vez que você vai ao supermercado, eu juro que você, quando chega em casa, diz: eu esqueci de comprar tal coisa. Eu devia ter comprado 2. É óbvio. Porque quando a gente analisa uma coisa como o movimento sindical, que é um movimento defensivo, de resistência e recuperação, sempre está faltando. Eu vou contar para vocês, estou enchendo o saco ou pode falar? Contar a história para vocês do poeta e do sultão. O poeta fez uma poesia elogiando o sultão. O sultão disse: pede o que você quiser que eu te dou, porque eu sou o sultão. Ele disse: eu quero um cachorro. Aí o sultão disse: teu merda, eu te digo para você pedir o que você quiser, você pede um cachorro? Aí ele disse: não, mas é um cão de caça. Aí o sultão disse: melhor, porque o cão me insultava, cão de caça já é alguma coisa, concedido. Ah, mas se eu tenho cão de caça, eu vou caçar. Se eu vou caçar, eu preciso de flecha, arco, carabina. Está concedido. Ah, mas se eu tenho flecha, arco, carabina, cão de caça, você precisa de um cavalo. Concedido. Ah, mas se eu tenho um cavalo, eu preciso de um companheiro, de um soldado para me ajudar. Concedido. Se eu tenho um cavalo, eu preciso de uma instalação para botar isso tudo. Concedido. E se eu tenho instalação, eu preciso de uma renda mensal. Concedido. Essa é a lógica do movimento sindical. Pediu o rabinho da lagartixa, recebe o rabo do jacaré. Essa é a lógica do movimento, é a lógica de 200 anos. Agora, nós temos de analisar a conjuntura em que a gente trava a nossa luta. Ela nos é favorável.
Construção pesada da Bahia, hoje, os 28 mil trabalhadores estão comemorando o maior reajuste salarial na série deles, depois de 3 dias de greve e depois de uma eleição em que o presidente ousou e fez direto em toda a base. Sindicato, 1.500 filiados, base 28 mil. Bateu a eleição, todo mundo votou na chapa única do sindicato. Hoje, ele resolveu o problema da legitimidade. E aí vai para a luta. Agora, repara, os nossos problemas brasileiros são velhos de 500 anos. As soluções são novas. Essa é a dinâmica que a gente tem que entender, companheiro. Eu, quando disse a depressão salarial e a rotatividade, eu não quis eliminar os outros malefícios da ditadura. Tanto que eu falei no conjunto da obra. A educação foi um horror. Na universidade, mesmo com o crescimento de número, a entrega para as prefeituras, o descalabro, apesar de ser ditadura, na desorganização curricular, a gente sabe disso, mas isso é o conjunto da obra. O que eu chamei a atenção é que, especificamente para o movimento sindical, para o movimento, tem 2 heranças malditas. A depressão de salário, que nós vamos levar anos a recompor, e o diabo da rotatividade, que vamos levar anos a até viabilizar soluções alternativas. Sabe para vocês o que eu digo, para mim, o que é o ícone dos 50 anos do golpe militar? Vocês vão se espantar. Para mim, ícone, sabe o que é? É o santo, né? O santo dos russos lá chama ícone. Então, vamos dizer, então, para nós, assim, sabe qual é o santinho, para mim, dos 50 anos? É a autocrítica que o Globo fez de ter apoiado o golpe. Chamo a atenção que só isso valeria o que a gente está falando aqui sobre os 50 anos. A autocrítica de uma organização como a Globo. Pode ser mercadológica, pode ser oportunista, mas é uma autocrítica. E há um comprometimento de uma grande organização de mídia, que nós sabemos o papel que teve, o papel que tem, etc., mas fez autocrítica. E fez autocrítica diferente do Estadão, diferente da Folha. Então, isso eu considero o santinho dos 50 anos. Não porque eu adore a organização, mas quando, na noite do dia 9, o Jornal Nacional botou lá 2 minutos e meio da 8ª marcha, numa edição correta, nós temos de começar a tirar o chapéu. Entende o que eu estou falando? Para terminar, o movimento sindical não é tímido. O movimento sindical tem uma sagacidade que é a esperteza do fraco. Se você bate com o martelo na cabeça, você não penteia o teu cabelo. Para pentear o cabelo, você usa pente. Para pregar um prego, usa martelo. Nós precisamos dominar, usar os diversos instrumentos. Quanto aos jovens, o meu recado é simples. Eu tenho, mentirosamente, 62 anos. Eu não tenho nenhum conselho a dar para o jovem, a não ser, seja. Bem, eu vou me prender pontualmente a algumas questões que foram levantadas aí. Primeiro pelo Antônio, da estranha morte do Castelo Branco. Bem, estranhas mortes aconteceram inúmeras, né, durante a... Talvez, se a gente até hoje não tem acesso aos arquivos das Forças Armadas, talvez demore muito mais a ter acesso aos arquivos das brigas internas entre eles, né? Brigas
a doença do Costa e Silva, uma coisa estranha também, o declínio do Golbery, que chegou a ser o todo-poderoso, enfim, deve ter acontecido aí nos bastidores coisas do Arco da Velha, que um dia a gente vai saber, porque essas coisas aparecem. Nós estamos há 60 anos do nazismo e até hoje tem novidades aparecendo, né? Então, muita coisa ainda vai aparecer. O Daniel colocou aí, as coisas não estão resolvidas. Não estão nada resolvidas. Pelo contrário, eu não sou um pessimista, né? Eu tenho um provérbio: guardemos o pessimismo para dias melhores, mas eu me preocupo muito em ver hoje um movimento sindical, um movimento estudantil, sem uma alternativa de Projeto Brasil. Os partidos chamados de esquerda, com exceção de alguns segmentos dentro deles, está todo mundo preocupado com o projeto de poder e não com o projeto de Brasil, né? Manter-se no poder ou conquistar o poder a qualquer preço. Quando eu penso nessa figura imortal, até porque ele tem um título pela Academia Brasileira de Letras, chamada José Sarney, que hoje é o grande cacique do PMDB, e as pessoas se esquecem que o Sarney foi presidente não do MDB, foi presidente da Arena, que era o partido oficial da ditadura. Havia o oficial e o oficioso. Quando eu vejo Delfim assessorando lideranças do PT, e ninguém cobrando dele tudo aquilo que ele assinou de ato institucional, de cumplicidade com tantas mortes, desaparecimentos, sequestros, banimentos. O Simons morreu. Sim, morreu. Deus que cuide dele no quinto dos infernos. Eu estou falando dos vivos, né? Estou falando dos vivos. É uma coisa complicada. Então é Cássio, né, o seu nome? Cadê o... Teve o terceiro que perguntou aí, é Cássio. Brás? Brás, desculpe, eu entendi mal o seu nome. O Brás, eu concordo contigo. Nós estamos sofrendo uma lavagem cerebral aí do capitalismo neoliberal. A começar com a queda do Muro de Berlim, o mito de que nós temos a globalização. Não existe globalização, existe neoglobalização ou globocolonização. É a imposição ao planeta de um modelo de sociedade que é o modelo consumista anglo-saxônico. Tem globalização, isso é globocolonização. Até o Papa, antes de ontem, falou contra a política do pensamento único. Quer dizer, hoje, além das pessoas trocarem a liberdade pela segurança, conscientemente, principalmente nos Estados Unidos, a liberdade que os jovens têm é escolher entre várias marcas de cerveja, de relógio, de carro, mas ninguém tem liberdade de propor uma alternativa de sociedade. Isso é muito incipiente, são grupos pequenos que falam, né? O Fórum Social Mundial levantou a ideia, outro mundo possível, eu prefiro falar no plural, outros mundos possíveis, mas enfim, a palavra, já falei isso, repito, né? A palavra socialismo então virou uma excrescência, não se pode, né, repetir isso, quer dizer, as pessoas confundem socialismo com stalinismo, como na igreja ninguém confunde a igreja com a Inquisição, né?
Então, a gente precisava também fazer essa depuração no conceito de socialismo, porque eu não vejo futuro para a humanidade fora do socialismo, e nem é por questões ideológicas, por questões aritméticas. Nós estamos numa nave espacial que tem 7 bilhões de bocas, produz 12 bilhões, alimentos para 12 bilhões de bocas, então o problema não é nem falta de alimento, nem excesso de boca, é falta de justiça. Ou partilhamos, ou vamos para a barbárie, não tem saída. Agora, para isso é preciso de um trabalho político que é muito raro. Várias centrais sindicais foram cooptadas pelo governo. A UNE foi cooptada pelo governo. Representam mais o governo ou os partidos que estão por trás do que as suas bases junto ao governo e os partidos. Houve uma inversão. E isso é muito preocupante. E que a gente vê, o jovem quer participar. A minha análise, muito breve, né, das manifestações é essa. O governo, que eu considero esses 11 anos de governo PT o melhor da nossa história republicana, concedeu direitos pessoais. A rua está entupida de carro, crédito, Bolsa Família, linha branca desonerada. Mas cadê os direitos sociais? Cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê o transporte? Cadê a segurança? Mas nós não temos dinheiro. E de repente aparece 12 elefantes brancos para a Copa, né, superfaturados. E como não tem dinheiro? E o mais incrível, o que vai fazer isso no futuro? Cuiabá, com todo respeito a quem é de lá, não tem nem segunda divisão. Manaus, idem. Natal, idem. O que vai fazer? Mira-se no exemplo da África do Sul, estão lá os elefantes brancos da Copa, deteriorando, porque não havia... essas instalações não foram pensadas para um reaproveitamento, por exemplo, para escolas, etc. Nada disso. Então, nós estamos vivendo aí um processo muito complicado, né, que a Luzia levantou também, essa inércia do movimento sindical, do movimento estudantil. Né, o João Guilherme apontou aqui, agora essa vitória na Bahia, tem a gloriosa vitória dos varredores de rua no Rio, né? Enfim, existem fatores pontuais, mas não é um processo político de conquista de direitos. O governo Lula cometeu o grande equívoco, primeiro que ele é resultado dos movimentos sociais, né? E não da carta aos brasileiros, que na verdade devia ser chamada de carta aos banqueiros, né? Mas cometeu o grande erro de dar a impressão para todo mundo que era uma grande vaca com uma teta para cada boca. Então criou-se uma desmobilização. É um governo esquizofrênico, porque promove uma inclusão econômica, efetivamente 55 milhões de brasileiros saíram da miséria, mas não promove inclusão política. Daí a importância da constituinte, do plebiscito para constituinte exclusiva para a reforma política, no 7 de setembro desse ano. Isso é fundamental, essa mobilização. Abraçar os sindicatos, o movimento sindical, abraçar essa mobilização. E, por último, o companheiro que falou aí não falou o nome, né? Gilson, pois é, que, enfim, colocou aí também as centrais sindicais. Tem o imposto sindical, todo mundo é contra, mas ninguém abre mão, né? E, por outro lado, como é que é canalizado esse recurso? Por exemplo, nós estamos falando aqui numa escola do DIEESE. Cadê as escolas de formação política dos sindicatos? Já existiram. Eu fui professor na escola de formação do São Bernardo do Campo, quando o Sindicato Metalúrgico ainda não era do ABC. Mas e hoje? Havia um Instituto Cajamar aqui na estrada, que era uma escola de formação política. E hoje? Como é que se faz trabalho de base? Por quê? Porque ninguém fica de esquerda, né, geneticamente, nem por ser filho de comunista, nem por nascer em Cuba. Ou seja, todo bebê é capitalista por natureza.
né? O Rousseau estava equivocado. Todos nascemos pensando no próprio umbigo. Ou existe um trabalho político, o Lênin dizia isso, né, que o amor resulta da educação. É uma palavra, é muito bonito isso, porque, na verdade, ou há um processo de educação, ou não vai acontecer, não adianta, porque o massacre, a força de deseducação do inimigo é muito poderosa, é muito poderosa. E isso a gente vê tanto na grande mídia, estamos longe de qualquer processo de democratização disso, como a gente vê na publicidade, né? Então, nós temos uma tarefa aí muito grande pela frente de pensar num projeto Brasil e quais seriam as estratégias, as táticas, como fazer esse trabalho hoje com jovens, com crianças, em função de um novo projeto de sociedade. Obrigado. Eu quero agradecer ao Frei Beto e ao João Guilherme pelas contribuições que trouxeram aqui para a nossa reflexão. Quero agradecer de novo aos trabalhadores do Diese que organizaram esse evento, a todos que ficaram até o final